Meus amados, eu quero convidá-los para a leitura de um trecho da Palavra de Deus. Me veio ao coração um assunto, embora seja um assunto muito conhecido e, eu diria, até muito bem lembrado por todos nós, mas o Senhor Deus tem falado fortemente ao meu coração a respeito deste assunto para a nossa meditação. Para isso eu quero convidá-los para que abramos as nossas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, vamos ler uma leitura um tanto longa. A partir do versículo 1. Nunca é demais ler a Bíblia, nunca é demais ler versículos da Bíblia. Então, à medida que formos lendo, você vai meditando no que está lendo, e com certeza, dentro dessa leitura, Deus já tem algo especial falando aos nossos corações. Amém? Vamos ler então. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio que se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se, e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu caminho, o teu concerto, derribaram os teus altares, que mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois o fogo com uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. E também fiz ficar em Israel 7.000
todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou que Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 jutas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque te não tenho eu feito? Voltou, pois, atrás dele, que tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e os deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Amém. Glória a Deus. Meus amados, temos feito a leitura um tanto longa, justamente para que possamos entender o que é que o Senhor Deus tem para os nossos corações esta noite. Eu não sou de dar tema para as mensagens que o Senhor Deus nos privilegia e muitas vezes entregá-la, mas se eu fosse dar um tema para essa palavra hoje, o tema seria uma pergunta para mim e para você: o que restou depois da crise? Nós, meus amados, podemos vivenciar e viver algumas crises. Todo homem, todo ser humano, homem, mulher, adolescente, jovem, pode, em algum momento da sua vida, passar por algumas crises. Crises familiar, crises financeira, crise, por que não, espiritual, crise até no âmbito ministerial, como obreiros que somos, podemos também passar por crises. E as crises, muitas vezes, ou elas podem nos motivar, ou elas podem nos fazer desanimar de tal maneira que não recuperemos o nosso ânimo. Mas nós que servimos ao Senhor, nós temos a certeza que com Deus a quem servimos, Ele cuida dos detalhes da nossa vida. O Deus a quem servimos, Ele também nos cuida quando eventualmente estivermos em crise. Quem está sujeito à crise? Todos estamos sujeitos a passar por crises. Há uma crise mundial que está afetando a todos nós, a todos os seres humanos, que essa pandemia que está acontecendo aí, não podemos deixar de dizer que é uma crise, e essa crise causa alguns efeitos diferenciados. Há algumas pessoas que a crise até o beneficiou, na área, quem sabe, econômica. Alguns negócios parece que se deram muito bem com essa crise, mas para outras pessoas a crise causou muitos prejuízos. Mas em linha geral, a crise tem causado um prejuízo psicológico para muitas pessoas. Até crentes, não parece que alguns irmãos não estão conseguindo superar a crise. Alguns irmãos parecem que vivem com medo que até de respirar. Mas, meus amados, nós servimos a um Deus que não antecipa a nossa vida. O Deus que não antecipa que a nossa morte, ninguém vai morrer antes da hora. Nós estamos nas mãos do Senhor. Ele é o dono da nossa vida. Ele é soberano sobre nós. Se há promessas de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã, a morte não vai encerrar esse projeto de Deus. Se há um plano estabelecido do céu para mim e para você, para mim e para a tua vida, a morte não nos alcançará. Nós venceremos a crise, nós venceremos a doença, nós venceremos a enfermidade, nós venceremos o desafio, porque o projeto de Deus se cumprirá na nossa vida. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Existem irmãos que têm medo até de sair de casa,
não tem vindo para a igreja, meu amado irmão, você que está nos assistindo, se você tem saúde, não está no grupo de risco, tenha coragem, vença o medo, vença a crise e venha adorar a Deus no lugar de adoração, venha adorar a Deus na casa de adoração, venha servir a Deus no lugar onde Deus está presente para falar ao meu e ao teu coração, para motivar a cada um de nós, para trazer o conforto que nós precisamos. Então todos nós estamos sujeitos, meus amados, a enfrentar crises. Quando pensamos que não, estamos vivendo numa crise. Não somente essa pandemia tem causado algumas crises, mas antes da pandemia, alguns já estavam vivendo algum tipo de crise. Alguns já estavam passando por alguma crise, decepções, muitas vezes, com algumas pessoas, traições que você muitas vezes enfrenta e, na verdade, só trai o amigo, né? Porque quem não é amigo, você não, vamos dizer, não se preocupa muito, mas quando você é atraído sempre por uma pessoa que é muito amiga, por uma pessoa que é muito chegada. Enfim, são situações que muitas vezes nos desanimam, e na vida ministerial, queridos obreiros que estão nos ouvindo, é a mesma coisa. Quantas vezes você faz a tua obrigação como pastor, como dirigente da congregação, você investe em alguém, você dá oportunidade para alguém, depois aquela pessoa termina se levantando contra você, aí você entra em crise, você fica desanimado. Já chegou até momentos, graças a Deus, já algumas dezenas de anos que a gente terminou se acostumando com essas situações, mas chegou um momento que a gente pensa, será que vale a pena investir em alguém? Eu digo, vale a pena, porque não são todos que nos traem, não são todos que não dão certo, a grande maioria dá certo, e nós vemos isso aqui no setor de Guarulhos, quando temos obreiros abençoados, obreiros despertados, obreiros valentes, obreiros tementes a Deus, que servem ao Senhor, e fazem o setor alcançar êxito e crescer. Bendito é o nome do Senhor. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, que há situações que, queira ou não, quando pensamos, nós estamos enfrentando alguma crise. E lemos aqui o momento de crise da vida do profeta Elias. A Bíblia fala muito pouco ou quase nada a respeito da origem do profeta Elias. Aparece na Bíblia, Elias aparece na Bíblia sem qualquer menção a pai, a mãe, ou a uma árvore genealógica. Elias surge no capítulo 17, que o versículo 1, Elias surge na Bíblia, no cenário bíblico, no capítulo 17, versículo 1, quando a Bíblia diz assim, que então Elias, o tisbita dos moradores do Gileade, disse a Acabe, que era rei em Israel, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias, o tesbita, possivelmente nascido em Tisbe, de Naftali, embora existisse uma outra Tisbe também na Galileia, a Bíblia fala que ele era tisbita, morador de Gileade. Elias, meus amados, no primeiro encontro que ele tem com o rei, pelo menos a Bíblia nos registra, dá-nos a entender que é o primeiro encontro que ele tem com o rei de Israel, ele não fez média com o rei. Elias não foi elogiar o rei. Elias não foi dizer ao rei que o reinado dele estava muito bom e que ele que era o grande rei. Elias trouxe uma palavra forte. Olha, disse Elias a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha, rei, não vai ter chuva, não vai ter orvalho, as plantas não amanhecerão molhadas do orvalho da noite, não vai ter chuva, só vai chover quando eu disser, só vai chover quando eu determinar que vai chover. Elias pode ser chamado de João Batista do Antigo Testamento. Era habitante das regiões desérticas, vestia-se de pelos, cingia seus lombos com cinto de couro. Agora Elias, meus amados,
era respeitado. Elias o tisbita, como é chamado, ele foi respeitado por se tratar de alguém dotado de uma grande autoridade espiritual. Que coragem teve este homem para chegar ao rei e dizer: não vai chover, rei, só vai chover depois que eu disser, não vai cair com uma gota de água, somente se eu disser. Só isso justifica a sua autoridade espiritual, só isso justifica o fato de ter acesso ao rei. Elias certamente era muito preparado, muito forte e preparado fisicamente, porque nós vamos ver lá na frente que ele correu mais rápido do que os carros de Acabe. Ele foi do Monte Carmelo até a entrada de Jezreel e correu mais do que os carros do rei Acabe. Mas Elias era um homem de oração e de grande poder espiritual. Quanto mais ora, mais espiritual. Quanto mais ora, mais fortalecido pelo Senhor. Quanto mais ora, mais autoridade espiritual tem. Quanto mais ora, mais perto do Senhor está. Quanto mais ora, mais conhecido do Senhor é. Quanto mais ora, quanto mais clama, mais conhece o Senhor. Mais tem liberdade com Deus. Mais tem, meus amados, liberdade para falar com Deus e pronto para ouvir o que Deus tem para falar também. Quanto mais ora, mais intimidade tem com o Senhor. Quanto mais ora, mais entende a Deus. Quanto mais ora, mais entende os planos de Deus. Quanto mais ora, menos se questiona com Deus. Quanto mais ora, mais entende, quem sabe, as adversidades que se levantam. Quanto mais ora, mais se confia em Deus. Quanto mais ora, mais sabe que os planos de Deus são infalíveis. Quanto mais ora, mais sabe que Deus tem plano e ninguém atrapalha os planos de Deus sobre a nossa vida. Elias era um homem de oração e de grande poder espiritual. Tanto é que a prova está na mensagem que entrega ao rei Acabe: não vai chover, rei, não vai chover segundo a minha palavra, segundo a minha determinação. Prestemos atenção, meus amados, em alguns detalhes na vida de Elias. No capítulo 17, em versículo 1, lemos a sentença de Elias ao rei Acabe. Já lemos e falamos várias vezes. No versículo 3, dentro do mesmo capítulo, capítulo 17, o mesmo capítulo relata que Elias foi se esconder junto ao ribeiro de Querite. Quando ele entrega aqui essa mensagem ao rei Acabe, ele vai se esconder junto ao ribeiro de Querite. Podemos dizer que esta foi uma fuga de Elias? Ele entregou a mensagem forte para Acabe. Elias conhecia, irmãos, a mulher de Acabe. Ele sabia que Jezabel era uma mulher terrível, vingativa, agressiva. Ele vai para junto ao ribeiro de Querite. Podemos dizer que foi a fuga? Até podemos dizer que foi a fuga. Agora, por que Elias foi para Querite? Versículos 2 e 3 que nos responde porque ele foi para Querite. Versículos 2 e 3. Assim nós lemos: depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então aqui está a resposta. Por que que Elias foi para Querite? Foi por determinação de Deus. Eu quero que isso fique bem frisado no nosso pensamento. Elias foi para Querite por causa de uma determinação do Senhor. Que detalhe podemos ter aqui? Que detalhe podemos destacar da ida de Elias para Querite? Ali, Elias foi sustentado pelos corvos. Os corvos traziam pão e a água ele bebia do ribeiro. Então Elias ele foi sustentado pelos corvos e bebia água do ribeiro de Querite. Só que um dia a água do ribeiro secou.
Elias vai agora para Sarepta e é sustentado por uma viúva. Por que Elias foi para Sarepta? Versículos 8 e 9 que nos responde, onde assim nós lemos: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Elias foi para Sarepta por determinação do Senhor. Podemos dizer que Elias estava continuando a fugir? Era uma fuga, que Elias ainda continuou em fuga. Após 3 anos, Elias se encontra com Acabe e lança um desafio no Monte Carmelo. Capítulo 18, versículos 19 a 39, nos relata os detalhes. Não vamos falar dos detalhes, porque os irmãos conhecem muito bem, mas nos relata os detalhes daquele desafio que Elias lança diante do povo. O povo que estava adorando a Baal, o povo que estava sendo envolvido por Acabe, que Jezabel, virando as costas para o Senhor. E lá no Monte Horebe, ou melhor, no Monte Carmelo, Elias lança um desafio diante dos profetas de Baal, que de Azera ou Azerá fizeram ali o holocausto. Elias manda que eles clamem a Baal para que mande fogo do céu para consumir aquele holocausto. Vocês conhecem muito bem. Os profetas clamaram, se retalharam, que até meio-dia, e nada aconteceu. E parece que nós vemos Elias de camarote, ainda instigando mais a eles. Fala mais alto, Baal é um Deus, quem sabe está ocupado com outras coisas. Mas quando não puderam fazer nada, Elias arruma o altar. Elias clama ao Deus dos céus, e do céu vem fogo e consome todo o holocausto. Aleluia, meus amados. Naquele instante, Elias levou o povo a glorificar a Deus. E a Bíblia diz que numa só voz o povo dizia: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Baal ficou ali rejeitado pelo povo, foi tirado a máscara de Baal. Baal não é Deus coisa nenhuma, só o Senhor é Deus. Baal não tem poder, quem tem poder é Deus. Baal não pode fazer nada, quem pode é Deus. Elias levou o povo a glorificar a Deus. Elias levou o povo a exaltar ao Senhor. Elias levou o povo a glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Elias mata os profetas de Baal. Agora Elias orou e veio uma grande chuva. Elias preveniu o rei Acabe que choveria. Depois daquela matança aos profetas de Baal, o Senhor Deus manda uma nuvem pequena do céu para mostrar para Elias que ele, Deus, era com Elias. Oh, aleluia! Quando aquela pequena nuvem do tamanho de uma mão surgiu do céu, era um sinal de Deus dizendo: Elias, Elias, eu estou contigo, eu sou o teu Deus, você é meu servo, você é meu profeta. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Eu vou honrar a tua palavra, Elias. Essa pequena nuvem está dizendo que uma grande chuva virá. A nuvem é pequena, mas a bênção será grande. A nuvem é pequena, mas a resposta será grande para você. Oh, aleluia, meu amado irmão. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a tua necessidade, mas esta noite o Espírito Santo te mostra uma pequena nuvem. Está dizendo: a nuvem é pequena, mas a bênção é grande. A nuvem é pequena, mas a resposta é grande. Deus tem a resposta para você. Aleluia. Deus tem solução para você na crise. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Nós destacamos, meus amados, a maneira com que o Senhor nosso Deus usou o profeta Elias. A morte dos profetas de Baal causou uma irritação muito grande a Jezabel, que mandou um recado ameaçador a Elias. Nos versículos em que nós lemos,
Jezabel mandou mensageiro a Elias, no versículo 2 do capítulo 19, a dizer: assim se façam os deuses e outro tanto, se de certa manhã a essas horas, não pusera a tua vida como a de um deles. Ali ela ameaçou ao profeta Elias, dizendo que o mataria, que assim como ele matou os seus profetas. Elias, ao tomar conhecimento dessa ameaça, foge para Berseba, cidade de refúgio. Daqui para frente, daí em diante, nós veremos um Elias diferente. Veremos um Elias ao quebrado. Veremos um Elias, teoricamente, ou na prática, melhor dizendo, derrotado. Elias deixa o seu auxiliar no deserto de Berseba e caminha um pouco mais para dentro do deserto. Observemos que nos momentos anteriores, que Elias se recolheu, eu destaquei isso aos irmãos, quando ele foi para Querite, foi por ordem do Senhor. Quando ele foi para Sarepta, foi por ordem do Senhor. Deus o mandou aqui para esses lugares, para se refugiar ali. Mas agora, nesse momento, foi diferente. Elias fugiu, se escondeu por conta própria. Deus não mandou que Elias ir para Berseba. Deus não mandou Elias ir para Horebe. Deus não mandou Elias fugir. Elias fugiu por conta própria. Deus havia usado Elias de uma maneira muito especial. E aqui eu quero chamar um pouquinho a atenção dos irmãos. Irmãos, imaginam qual não foi o glamour daquele povo quando viu que Elias lançando o desafio àqueles 850 profetas. Qual não foi o glamour daquele povo quando viu que Elias clamar aos céus e o fogo do céu descer e consumir todo o holocausto? Qual não foi a segurança daquele povo quando viu que Elias matando os profetas de Baal? Qual não foi, meus amados, vamos usar aqui uma palavra dos nossos dias, qual não foi o ibope espiritual de Elias, quando o povo viu a presença de Deus marcante na vida de Elias? Quando o povo viu que realmente Deus era na vida de Elias? Qual não foi, meus amados, o crédito que o povo deu a Elias, vendo a sua coragem em desafiar os profetas da rainha, tão ruim que era aquela mulher, que ele desafiou aqueles homens e os matou? Qual não foi a visão que Elias deu para aquele povo da sua coragem? Agora, era o Elias diferente. Ele vai para o deserto, ali ele se sente mais seguro, porém desencorajado, totalmente desanimado. E ele mesmo começa a pensar: mas como é isso? Ontem Deus me usou poderosamente. Ontem, com a autoridade de Deus, que eu falei àquele povo. Agora eu estou aqui escondido, com medo, fugindo, longe e desencorajado, totalmente desanimado. Será que isso só acontece com um profeta como Elias? Será que situações como essa que nós estamos sujeitos também a experimentar? Será que você e eu, nós que somos pastores, nós que somos servos do Senhor, você que talvez não tenha nenhuma função na igreja, mas que serve a Deus, será que você não está sujeito também a passar por momentos como este? Ontem glorificando a Deus com tanta alegria, ontem falando em línguas estranhas com tanta graça, e hoje não tendo força nem para dizer: tem misericórdia de mim, Senhor. Sabe que ontem você era um crente fervoroso, aquele crente desafiador, corajoso, valente, de peito empolado, dizendo: eu vou para cima, eu vou porque Deus é comigo, eu vou porque Deus é na minha vida. E hoje, com a guarda baixada, desanimado, não glorifica mais a Deus, não tem ânimo nem para orar ao Senhor.
o desânimo toma conta da vida, da sua vida, que você não tem motivos nem para falar com Deus, nem para glorificar a Deus, nem para falar e pedir misericórdia a Ele. Elias entra, meus amados, numa depressão profunda. Não parecia com aquele Elias que havia falado com Acabe, não parecia com aquele Elias que convocou o povo para o Monte Carmelo, não parecia aquele Elias que desafiou os profetas de Baal, não parecia com aquele Elias que orou a Deus e Deus mandou fogo do céu, não pareceu aquele Elias que levou o povo a glorificar a Deus dizendo, só o Senhor é Deus. Não parecia aquele Elias fervoroso, aquele Elias confiante, não. Agora era o outro Elias, desanimado, em profunda depressão, se escondendo com medo. Elias experimenta um dos piores momentos de sua vida. Podemos dizer que Elias enfrenta uma verdadeira crise espiritual, crise psicológica. Se alguém o visse, quando Elias estava debaixo daquela árvore, aquele zimbro, uma árvore grande, muito frondosa, mas que por ela ainda passam os raios solares. Se alguém visse Elias debaixo daquela árvore, certamente se decepcionaria com Elias. Se Elias fosse pastor nos nossos dias, que fosse um grande pregador, que Deus usasse de uma maneira poderosa, e de repente você vê que Elias fugindo, decepcionado, teu pastor fugindo, decepcionado, triste, certamente nós nos decepcionaríamos com aquele Elias. Mas há momentos que o profeta também pode entrar em crise. Há momentos em que o obreiro, o dirigente de congregação, um pastor, evangelista, um irmão, uma irmã da igreja, há momentos que também pode entrar em crise. Trata-se de ser humano, sujeito aos mesmos problemas que qualquer outro. Somos seres humanos, somos falíveis, somos limitados, e a crise pode nos alcançar. Nós podemos também enfrentar crises em nossa vida. No deserto cansado, sedento e com fome, Elias pede que a sua morte. Será que era para tanto, Elias? Você foi tão crente, você foi tão poderoso, Deus te usou com tanta autoridade, agora você está aqui largado, sedento, diria jogado nesse deserto, ninguém está te socorrendo, ninguém está te atendendo. Aquele povo que gritou ontem, só o Senhor é Deus, porque você pregou, aquele povo que glorificou a Deus, porque você entregou a palavra, aquele povo que esteve ao seu lado, glorificando a Deus, assim como você glorificava, não está ao teu lado, Elias. Você está só. Não tem ninguém dizendo, eu estou orando por você. Não tem ninguém dizendo, olha, estou te apoiando, eu estou contigo, eu estou com você. Agora você está só no deserto, está só pedindo a tua morte, porque será que é para tanto? E quem sabe até neste momento alguém pode chegar para Elias e perguntar, Elias, onde está o teu Deus, Elias? Você não é o pastor, você não é o obreiro, você não é um homem cheio do Espírito Santo e cheio de autoridade, agora onde está o teu Deus? Alguém poderia até dizer que Deus o havia abandonado, e o próprio Elias podia até dizer também que havia sido abandonado por Deus. Quem sabe nesse momento de crise, Elias se põe a pensar. Eu estou falando isso, meus amados, porque certamente alguém precisa ouvir essa mensagem nesta noite. Quem sabe nesse momento de crise, Elias se põe a pensar, será que valeu a pena todo o esforço espiritual que eu fiz? Será que valeu a pena as orações que fiz até entre os joelhos? Será que valeu a pena eu desafiar os profetas de Baal, que em nome de Deus? Será que valeu a pena as pregações que eu entreguei em nome do Senhor? Elias se sente abandonado pelo próprio Deus, porque quando alguém pede a sua morte, ele não tem a quem se apegar, ele se sente totalmente abandonado, que até pelo próprio Deus, no deserto, que enfrenta uma crise profunda. Mas, meus amados,
A palavra que o Espírito Santo traz ao meu e ao teu coração nesta noite: não haverá nenhum só momento em que Deus te abandone. Oh, aleluia! Deus é na tua vida, no Monte Carmelo, ou no deserto de Berseba, ou lá em Horebe, Deus é contigo. Aleluia! Quando você está glorificando a Deus, pregando a palavra de Deus, Deus é na tua vida. Quando você está passando por crise, Deus continua na tua vida. Jamais o Senhor Deus te abandonará. Jamais a crise fará com que Deus se afaste de você. Mesmo que você se afaste um pouco de Deus, mesmo que a crise, mesmo que as decepções te afastem de Deus, Deus continua no seu mesmo lugar te chamando: onde estás? Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O pecado de Adão o afastou de Deus. Ele foi se esconder de Deus, mas Deus estava lá no mesmo lugar e dizia: onde estás, Adão? Eu ainda tenho solução para você. Eu ainda tenho resposta para você. Deus ainda tem resposta para a tua vida. Deus ainda tem solução para a tua crise. Deus ainda tem solução para o teu desânimo. Deus ainda tem socorro para a tua angústia. Oh, aleluia. Elias está lá em Horebe, e o Senhor Deus manda o primeiro socorro para Elias. Aleluia. Primeiro livro dos Reis, capítulo, aleluia, 19, versículos 5 e 6, que nós lemos: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Como se dissesse: Elias, você não está só, eu sou o mensageiro de Deus, eu vim direto do céu para você, Elias. Oh, aleluia! Não foi o homem que me mandou, não foi os seus amigos que me mandaram, eu vim do céu. Foi Deus que me mandou, Elias, aleluia. Levanta-te e come. Eu não vim de mãos vazias, eu trouxe pão para você, eu trouxe água para você, pão cozido na brasa do céu, pão cozido na brasa do céu. Eu trouxe a botija de água que vem lá da eternidade para você, Elias. Aleluia. Elias comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Que desânimo, que crise profunda. Como se ele dissesse: nada vai me tirar dessa crise, eu não sei mais a quem recorrer. Até o anjo veio, eu continuo desse jeito. Até a palavra veio, que eu continuo desanimado. Nada vai me tirar dessa crise. Mas o Senhor Deus manda um segundo socorro para Elias. No mesmo capítulo 9, que versículo de número 7: e o anjo do Senhor tornou segunda vez, o mesmo anjo, aleluia, e o tocou e disse: levanta-te e come. Só que agora há uma mensagem interessante do anjo: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Aleluia. Aquilo certamente trouxe uma nova esperança para Elias. O anjo disse: Elias, não acabou aqui não, o teu caminho ainda é comprido, você ainda vai andar muito mais, você ainda vai fazer mais coisas ainda. Elias, não terminou não, Elias, muito comprido é o teu caminho. Que aleluia. E aquilo parece que animou um pouquinho a Elias. Elias andou 40 dias e 40 noites com a força daquele alimento. Aquilo parece que o animou um pouco, mas a crise não o deixa. A crise é longa, a crise é interminável. Elias vai a Horebe, com um monte de Deus. A Bíblia chama Horebe de um monte de Deus. Ali se esconde numa caverna, quem sabe até envergonhado. Por que eu estou desse jeito? E Deus ainda olha para mim.
Deus ainda me ouve, Deus ainda me socorre, Deus ainda me responde. Aleluia, glória a Deus, que aleluia. Horebe parece ser um lugar especial de Deus se manifestar àqueles que estão desacreditados. Foi lá que Deus se manifestou para Moisés. Não se lembram bem? Na sarça ardente, lá em Horebe, Deus se manifesta para Moisés. Agora Deus vem pessoalmente socorrer Elias. Elias se queixa para Deus. Fala aqui que ele é o único. Parece que ele está dizendo que ele é o único que é fiel a Deus. Eu sou o único que tenho falado contigo. Mas eu quero, já partindo para a conclusão, Elias é restaurado pelo Senhor. O Senhor Deus vai à caverna onde está Elias. Aleluia, que ali Deus se manifesta e fala com Elias. E eis que a palavra do Senhor veio a Elias, veio a ele, que lhe disse: que fazes aqui, Elias? Eu não te mandei para a caverna, eu te mandei para Querite um dia, mas lá tinha água, e lá tinha pão. Depois eu te mandei para Sarepta, e lá tinha uma viúva que te sustentava. Mas da caverna não tem ninguém, da caverna não tem ribeiro, da caverna que não tem pão, na caverna não tem viúva para te sustentar. Caverna é solidão, caverna é o ponto final de um caminho. Caverna não tem, eu não te mandei para a caverna. O que faz aqui, Elias? E Elias se queixa ao Senhor. Eu vou pular um pouquinho aqui. E disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Eu vim para falar com você, Elias. Aleluia, sai para fora. Oricandalabai, ponha-se diante da minha face. Nessa noite, meu irmão, minha irmã, Deus está falando contigo. Ponha-se diante da minha face. Eu estou aqui para te ouvir. Eu estou aqui para falar com você. Aleluia, põe-te diante da minha face. Eis que pensava, e eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento. E aqui é interessante que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois o vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um silêncio. Eu quero que você saiba, amado irmão, que as adversidades que se levantam, muitas vezes nós colocamos, não vou dizer a culpa, que é muito pesado falar isso, mas nós dizemos que é Deus que mandou, que Deus permitiu. Mas aqui veio o vento forte, o Senhor não estava no vento forte. Veio o terremoto, Deus também não estava no terremoto. Veio o fogo, Deus também não estava no fogo, meu amado irmão. As crises que se levantaram, as adversidades que se levantaram, Deus não está nelas não. Depois de todas essas adversidades, aí Deus trabalha no silêncio. Aleluia. Deus não faz barulho como faz o vento forte. Deus não faz barulho como faz o terremoto. Deus vem no silêncio com a voz mansa e delicada. Oh, aleluia. É bom, meus amados, que nós entendamos que o Senhor Deus não é um Deus de briga, não é um Deus que fala asperamente com o seu povo. Não. Deus fala de uma maneira mansa e delicada, conforme falou com Elias. Deus, o Senhor Jesus, fala de uma forma mansa e delicada, conforme falou com Saulo, lá no caminho de Damasco. Às vezes a gente vê algum profeta que só falta bater dos crentes. Uma gritaria, uma bronca, uma maneira rude de falar. Não, Deus fala de uma maneira delicada. Deus não fala para matar ninguém, Deus fala para restaurar. Aleluia. Deus não queria matar, Jesus não queria matar Saulo de Tarso, ele queria restaurar, transformar a vida daquele homem. É assim que Jesus faz.
Aleluia. Deus falou de uma maneira que é delicada, de uma maneira mansa e delicada com Elias. No versículo 12: e depois do terremoto, o fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Meus amados, o Senhor Deus vai em socorro de Elias. E o que eu posso dizer aos irmãos, a mensagem que Deus tem para nós. Aliás, nós falamos rapidamente sobre isso no sábado, a nossa reunião de obreiros. Não existe ponto final para aquele que é escolhido de Deus. Não existe ponto final para aquela que é escolhida do Senhor Jesus. Oh, aleluia. É como se eu dissesse: Elias, não acabou aqui não, Elias. Daqui para frente, Deus disse a ele: você vai ungir o rei da Síria, você vai ungir o rei em Israel, e você vai ungir um profeta em teu lugar. Eu acho interessante, meus irmãos, aqui vem o pós-crise de Elias. A crise de Elias acabou ali, quando Elias foi socorrido pelo Senhor na caverna, quando Deus foi buscar que Elias na caverna, e ali Elias teve um recomeço na sua vida. A autoridade de Deus continuou na vida de Elias, porque ele ungiu 2 reis e um profeta por determinação de Deus. Elias não deixou de reconhecer a voz de Deus. Elias não deixou de obedecer a voz de Deus. O desânimo foi embora, a crise foi embora, o medo foi embora, aleluia. A coragem de Elias voltou, a autoridade espiritual de Elias voltou. Elias estava num monte, e chegou o capitão com 50 soldados, e disse: homem de Deus, desce do monte. E Elias disse: se eu sou homem de Deus, que envia fogo do céu, e consoma você e os seus 50. Veio fogo do céu, matou o capitão, e aqueles 50 que ali estavam. Depois veio outro capitão, com mais 50 soldados, e disse: homem de Deus, desce daí. Ele disse: Elias, se eu sou homem de Deus, que envia fogo do céu, e consoma você e seus 50. E assim aconteceu. Veio fogo do céu e consumiu o capitão com seus 50. O homem de Deus ainda clama, e Deus manda fogo do céu. Bendito é o nome do Senhor. Elias foi reconhecido com a autoridade de Deus em sua vida, porque veio outro capitão e não gritou com Elias: desce daí, não. Ele se ajoelhou e disse humildemente: homem de Deus, se tu puderes, desça daí. Aí sim Elias atendeu aquele capitão. O homem de Deus tem autoridade. Elias venceu a crise. Elias tinha autoridade de Deus em sua vida ainda. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. E para encerrar, Elias não morreu. Elias não morreu. Ninguém mata homem de Deus. Ninguém mata homem de Deus. Ninguém mata mulher de Deus. Não morreu, aleluia. Ele foi trasladado do redemoinho, do carro de fogo para o céu. Ninguém teve o prazer, nem Acabe, nem Jezabel, nem capitão, nem soldado, nenhum deles teve o prazer de dizer: eu matei Elias, eu matei o homem de Deus. Não, o homem de Deus não se mata, o homem de Deus é restaurado, o homem de Deus tem autoridade do céu, o homem de Deus tem autoridade do céu. Bendito é o nome do Senhor. Minha querida irmã, meu amado irmão, você é de Deus, a autoridade de Deus está na sua vida. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor Jesus não te escolheu para morrer. Ele não te escolheu para morrer no deserto, nem em Horebe, nem na caverna. Ele te escolheu para você vencer a crise. A crise é vencida em nome de Jesus. Deus é da sua vida. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. Guarde essa palavra do teu coração, meu amado irmão. Você vai vencer a crise em nome do Senhor Jesus. Você é vencedor em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é na tua vida. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.